Olá, bem-vindos ao audiobook da Global Gen Vet Science. Nos próximos minutos, você poderá saber um pouco mais sobre o uso da IATF como técnica de reprodução animal no Brasil, benefícios e desafios. Aproveite este conteúdo. Ele foi desenvolvido especialmente para você. A inseminação artificial em tempo fixo, IATF, é uma técnica que vem sendo cada vez mais utilizada na produção bovina em todo o mundo. Ela consiste na administração de fármacos para sincronizar a ovulação das fêmeas bovinas, permitindo que a inseminação seja realizada em um momento preciso, sem a necessidade de monitoramento constante do cio. A IATF traz inúmeras vantagens para a produção de bovinos, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista técnico. Em primeiro lugar, ela aumenta a taxa de serviço dos rebanhos, ou seja, insemina-se com mais eficiência as vacas disponíveis. Além disso, os programas atuais de IATF promovem excelente fertilidade, taxas de concepção, fazendo com que a técnica seja uma ferramenta indispensável para um rebanho que almeja boa eficiência reprodutiva e lucratividade. Pensando em um rebanho de corte, a IATF tem um impacto muito grande na performance reprodutiva, no melhoramento genético e também na organização e manejo da fazenda. Por exemplo, o uso da IATF permite a inseminação dos animais logo no início da estação de monta, o que é super interessante, pensando que a maioria das fêmeas de corte se encontram em anestro no início da estação de monta, portanto, não seriam cobertas pelo touro e não seriam observadas em cio. Além disso, a IATF pode ser utilizada para reinseminar as vacas vazias de uma IATF anterior, através das ressincronizações, que é uma ferramenta que também aumenta a eficiência reprodutiva. Basicamente, o uso intensivo da IATF aumenta o número de fêmeas emprenhando cedo na estação de monta, promovendo o maior número de bezerros do cedo no ano seguinte, que sabidamente possuem melhor performance. O uso mais intenso da IATF promove mais nascimentos de progênies advindas de touros melhoradores provados, intensificando o melhoramento genético e é de suma importância para a eficiência dos sistemas de produção, por produzir tanto machos como fêmeas de melhor genética, mais eficientes e com as características desejadas pelo sistema de produção. Em resumo, a IATF é uma técnica de grande importância para a produção bovina. Ela permite o maior controle da reprodução dos animais, aumenta a taxa de serviço com boas taxas de concepção, reduz os custos de manejo e contribui para a melhoria da qualidade genética dos rebanhos. É uma técnica que deve ser considerada por todos os produtores que buscam aumentar a eficiência da sua produção e maximizar os lucros. Mercado atual da IATF no Brasil. O mercado da IATF no Brasil é bastante relevante e vem em constante crescimento desde o início da década de 2000, com um marcante crescimento nos últimos 5 anos. Isso se deve principalmente ao completo estabelecimento da técnica, aumento e consistência dos resultados e da necessidade dos produtores em aumentar a eficiência reprodutiva dos rebanhos. Segundo o relatório da Associação Brasileira de Inseminação Artificial, no ano de 2022, 25.660.869 de doses de sêmen foram comercializadas, enquanto para protocolos de IATF, o número foi de 25.075.120. Portanto, apesar da pequena queda de 5,3% no número de protocolos comparado com 2021, a IATF representou 97% das inseminações realizadas no Brasil, reforçando a consolidação do emprego da IATF no mercado de inseminação artificial no Brasil. Essa queda registrada no uso desta tecnologia pode ser explicada devido ao aumento do abate de fêmeas no ano de 2022, por conta da baixa do ciclo da pecuária. Portanto, a tendência para o ano de 2023 é que o uso da tecnologia se mantenha estável com grande probabilidade de crescimento, explica Alexandre Prata, gerente técnico da Global Gen. Atualmente, o custo de uma prenhez através da IATF representa de 5 a 10% do preço do bezerro, sendo uma tecnologia barata, acessível e estabelecida, que mesmo com as baixas no preço da arroba e do bezerro, considerando os benefícios da sua utilização, é uma ferramenta indispensável para os produtores. Aumento nas taxas de prenhez nos últimos anos.
Nos últimos anos, houve um aumento significativo na fertilidade de fêmeas submetidas à IATF no Brasil. Os valores de 50% de taxas de concepção, tido como média por um bom tempo, já não são realidade em inúmeras fazendas que atingem resultados de 60% ou mais de concepção, principalmente em vacas. Apesar de a reprodução de novilhas também ter melhorado nos últimos anos, essa categoria ainda apresenta fertilidade média menor e uma maior oscilação de resultados por uma série de fatores como genética, manejo e nutrição. Não há como afirmar que existe uma receita a ser seguida para alcançar esses resultados de 60% a 65% de taxa de concepção, mas sim um conjunto de medidas que podem impactar nesse desfecho, como, por exemplo, os ajustes e otimizações nos protocolos de IATF, uma nutrição balanceada para o animal chegar na IATF com um bom score corporal, um manejo sanitário adequado, um manejo respeitando o bem-estar, além da genética ter um impacto crucial na fertilidade dos rebanhos. Oscilações de resultados na IATF em novilhas e vacas. Na categoria de precocinhas, podemos ressaltar dois fatores-chave que afetam a performance reprodutiva, a genética e a nutrição. Uma seleção genética para a precocidade e fertilidade, associada a um manejo nutricional estratégico para essas fêmeas jovens atingirem um desenvolvimento corporal adequado e entrarem em reprodução com idades cada vez mais baixas, são fatores determinantes do sucesso em termos de fertilidade e perda gestacional de fazendas que trabalham cada vez mais essa categoria animal. De fato, podemos afirmar que essas oscilações de resultados são muito maiores nas novilhas, precocinhas ou não, do que nas vacas. Por isso, antes de realizar IATF nessa categoria, é importante que o pecuarista já tenha um manejo e processo bem estruturado e definido para as vacas, para então começar a trabalhar com novilhas precoces. A duração ideal de um protocolo de IATF. Esse é um tema que ganhou bastante relevância nos últimos tempos e existe muita dúvida em qual é o melhor protocolo, os de 7, 8 ou 9 dias de implante de progesterona. De maneira geral, os protocolos mais estabelecidos e utilizados por muito tempo eram os de 8 e 9 dias de implante e apresentam resultados consistentes. Porém, desde 2017, inúmeros estudos relacionados a protocolos de 7 dias de implante foram realizados e a GlobalGen tem um envolvimento-chave em vários deles, pois a empresa tinha o objetivo de disponibilizar ao mercado e aos técnicos mais uma opção de protocolo. Por exemplo, um estudo com mais de 5.000 fêmeas, novilhas e vacas, coordenado pelo gerente técnico Alexandre Prata, reportou fertilidades similares entre os protocolos de 7, 8 e 9 dias. Esse resultado é muito interessante, pois possibilita o uso de 3 diferentes durações de protocolo, promovendo flexibilidade para as fazendas e para os técnicos ajustarem seus calendários e manejos, sem alteração na fertilidade. Duração de protocolo, novilha versus vaca. Com relação às novilhas, também existe a flexibilidade na duração dos protocolos. Apesar de em menor número, alguns resultados recentes de campo e de experimentos chamaram atenção para uma maior fertilidade em novilhas submetidas a protocolos mais curtos. Uma possível explicação para esse resultado é o fato de que foi observada em novilhas bem manejadas, submetidas a protocolos mais longos, uma maior taxa de antecipação de ovulação, prejudicando a fertilidade. Por isso, é importante entender mais sobre esses protocolos em novilhas e registrar as informações obtidas a campo, para ampliar o entendimento dos resultados e quais fatores afetam a fertilidade desses diferentes protocolos nas diversas categorias animais. É importante ressaltar que existem outros fatores que influenciam na variação dos resultados dos protocolos em novilhas, como o sistema de produção, raças, nutrição e genética. Por esse motivo, não há um protocolo específico. A recomendação varia de acordo com cada situação.
Efeito do uso de GnRH no momento da inseminação na taxa de fertilidade. O hormônio liberador de gonadotrofina, GnRH, é um hormônio produzido pelo hipotálamo que controla a liberação das gonadotrofinas, como o hormônio luteinizante, LH, e o hormônio folículo estimulante, FSH. O uso do GnRH no momento da inseminação pode ser considerado um dos ajustes mais importantes nos últimos anos para o protocolo de IATF, por ser de fácil implementação, não necessitar alteração ou adição de manejos e ter resultados consistentes. No mesmo experimento citado anteriormente, também foi estudado o uso do GnRH no momento da IATF, e esta estratégia aumentou a taxa de concepção média de 5 a 10 pontos percentuais. Apesar da possibilidade de aumento na fertilidade média, o GnRH na IATF é um ajuste que beneficia principalmente categorias desafio, como vacas magras, primíparas e fêmeas que não apresentam cio ao final do protocolo. Nessas classes de animais, o aumento na concepção com o uso do GnRH na IATF pode ser de até 10 a 15 pontos percentuais, ressalta Carlos Consentini, consultor técnico da Global Gen. Em situações de restrição de alimento, principalmente nas épocas de seca ou em casos que todas as categorias da fazenda estão mais desafiadas, o uso do GnRH pode ser uma estratégia utilizada bica corrida, ou seja, em todos os animais, para maximizar os resultados da estação de monta. Entretanto, quando o assunto é novilhas, o uso do GnRH é indicado para 100% do lote, porque, como comentado anteriormente, é uma categoria que apresenta maior oscilação de apresentação de cio, ressalta Alexandre Prata, gerente técnico da Global Gen. No portfólio de produtos da Global Gen, temos o Maxirelin, que é um potente análogo sintético do GnRH, o acetato de buzerelina. Foi o produto da linha mais estudado nos últimos anos em experimentos com fêmeas leiteiras e de corte, e apresenta resultados extremamente consistentes e eficientes em induzir a ovulação e aumentar a fertilidade, de acordo com seu uso nas diferentes categorias animais. Uso da prostaglandina no início do protocolo de IATF. A utilização da prostaglandina no dia 0 do protocolo de IATF é outro ajuste importante, que visa eliminar o corpo lúteo presente nos ovários. O ideal é que as fêmeas cheguem com CL no início do protocolo, porque é um indicativo de que o animal está ciclando e em boas condições. Considerando fêmeas zebuínas, a utilização da prostaglandina no D0 para a eliminação do corpo lúteo vai diminuir a concentração de progesterona durante o crescimento do folículo, permanecendo somente com a progesterona advinda do implante, resultando em um folículo maior, maior expressão de cio, maior taxa de ovulação e possivelmente maior fertilidade. Uma série de estudos recentes confirmaram um aumento no tamanho do folículo ao final do protocolo e um aumento na fertilidade quando o tratamento com a prostaglandina foi adicionado ao D0 do protocolo de fêmeas que apresentavam CL. Válido lembrar que em fêmeas sem CL no D0 não existiu efeito do tratamento com prostaglandina. Portanto, o uso da prostaglandina no D0 pode ser direcionado para categorias animais com maior chance de apresentarem CL. Por exemplo, novilhas que passaram por um protocolo de indução e nas vacas vazias que apresentam CL no diagnóstico de gestação, ressaltou Carlos Consentini, consultor técnico da Global Gen. A Global Gen possui em seu amplo portfólio o Inducil, que contém em sua fórmula o cloprostenol sódico, uma prostaglandina sintética análoga à prostaglandina 2-alfa. É um potente agente luteolítico, responsável pela regressão do corpo lúteo, luteólise, em fêmeas bovinas leiteiras e de corte. O Inducil também é indicado para a sincronização de cio em programas reprodutivos. A indução de ciclicidade, ovulação prévia ao início do protocolo em novilhas. Antigamente, a idade ao primeiro parto de uma fêmea era com 4 anos. Atualmente, as novilhas entram na reprodução com 2 anos, atingindo uma idade ao primeiro parto por volta de 36 meses, além de inúmeras fazendas que trabalham com as precocinhas, onde a novilha entra em reprodução já ao final do seu primeiro ano de vida, se tornando uma primípara precoce aos 24 meses. Atualmente, é extremamente comum as novilhas serem submetidas a um protocolo para induzir ovulação antes da IATF.
Eles são conhecidos como protocolos de indução de ciclicidade e têm o objetivo de induzir uma ovulação nas novilhas e melhorar a condição uterina dos animais, fazendo com que elas cheguem com CL e melhor preparadas no início do protocolo de IATF, aumentando assim a fertilidade. Existem algumas opções de indução de ciclicidade atualmente. A principal, mais utilizada e estudada, é a com implante de progesterona usado e cipionato de estradiol, que consiste em inserir o implante nas novilhas por 7 a 12 dias e, na retirada, administrar o cipionato de estradiol como indutor de ovulação, e o protocolo de IATF é iniciado 10 a 14 dias após a retirada do protocolo de indução. Mais recentemente, o uso de progesterona injetável com ou sem cipionato de estradiol 12 dias após a aplicação de progesterona começou a ser estudado. É uma estratégia interessante que mostra resultados promissores. Porém, quando comparado com o protocolo de indução com implante de progesterona, esse último mostra melhores resultados e mais consistentes. Além disso, o uso de cipionato de estradiol nos protocolos com progesterona injetável mostra ser necessário para otimizar os resultados de indução de presença de CL e melhoria da condição uterina. Portanto, existem diferentes opções de protocolos de indução de ciclicidade, e o mais importante é que o técnico avalie os resultados e escolha a melhor opção em termos de manejo e eficiência. Após a indução de ciclicidade, todas as novilhas devem ser submetidas ao protocolo de IATF e inseminadas. As que apresentarem CL terão melhores resultados de fertilidade, mas as que não apresentarem CL também vão emprenhar, mesmo que com taxa de concepção menor. Caso contrário, se o pecuarista escolher não fazer nada com esse animal sem CL e esperar pelo próximo protocolo, tentar induzir novamente e até mesmo escolher esperar o mês seguinte da estação, vai atrasar a vida reprodutiva dessa novilha na fazenda, explica Rafael Oliveira, coordenador técnico da Global Gen. Cipionato de estradiol e ECG na retirada do implante. O ECG é utilizado na retirada do implante em protocolos de IATF para melhorar o desenvolvimento final do folículo ovulatório. Já o cipionato de estradiol é o principal indutor de ovulação utilizado nos protocolos de IATF no Brasil e é utilizado na retirada do dispositivo de progesterona. Recomendação de dose mínima de ECG. Vaca Nelore, 1,5 ml ou 300 unidades internacionais. Vaca Taurina, 2 ml ou 400 unidades internacionais. Vacas magras, 2 ml ou 400 unidades internacionais. Novilha com bom score corporal, 1 ml ou 200 unidades internacionais. Novilhas magras, 1,5 ml ou 300 unidades internacionais. Recomendação de doses de cipionato de estradiol. Vacas paridas, 1 mg. Novilhas, 0,5 e 1 mg, a depender do cenário em que esse animal está inserido. Com relação à dose do cipionato de estradiol na retirada do protocolo em vacas, um experimento com quase 3.000 animais mostrou que a dose de 1 mg na retirada do implante aumentou a expressão de cio e a fertilidade. Portanto, é a dose recomendada para vacas paridas. É importante lembrar que o técnico precisa ter uma visão holística da fazenda para poder definir as doses e manejos que serão realizados. Não existe uma receita que pode ser seguida para todos. O ECGen é o ECG da Global Gen, produto com excelentes resultados e consistência, além de ser submetido a um extremo controle de qualidade para certificar sua potência e garantir seu ótimo funcionamento. Já o Cipion possui em sua fórmula o cipionato de estradiol, um estrógeno sintético produzido em formulação oleosa e utilizado como indutor de ovulação em protocolos de IATF para fêmeas bovinas. Perda gestacional. Todos esses experimentos e estudos citados anteriormente com relação aos ajustes nos protocolos são muito recentes. Outra tendência atual nas pesquisas no Brasil é a busca pelo entendimento de uma variável, que
que afeta a performance de todo o rebanho de corte e que não foi muito estudada ou mensurada ao longo dos anos, sendo a perda gestacional. Hoje existem alguns bancos de dados e poucos estudos delineados para estudar a perda gestacional em fêmeas ebuínas Nelore, ao contrário de fêmeas leiteiras, onde os fatores associados à perda gestacional são muito mais estudados e estabelecidos. Esperamos que nos próximos anos um esforço conjunto entre a academia e a indústria irá trazer mais clareza com relação à perda gestacional, possibilitando identificar os mecanismos e quais fatores estão associados à perda gestacional, além de estudar protocolos de IATF e estratégias nutricionais e de manejo que possam reduzir a perda gestacional, ressalta Consentini. Por isso, é importante a colaboração do técnico que está a campo, na observação e mensuração. Só assim é possível entender e buscar alternativas para minimizar esse impacto. Uma das principais causas para a perda gestacional são problemas sanitários, em fazendas que enfrentam doenças reprodutivas, como rinotraqueite infecciosa bovina, IBR, diarreia viral bovina, BVD, leptospirose, campilobacteriose, vibriose e hemofilose. Nesses casos, a melhor forma de prevenção é no planejamento do calendário sanitário e na utilização das vacinas. A GlobalGen tem em seu portfólio a vacina VacSherry, indicada no combate dessas doenças. Tecnologias e eficiência reprodutiva. A tecnologia e a eficiência produtiva andam lado a lado. Uma das tecnologias essenciais em toda fazenda é a ultrassonografia. O diagnóstico de gestação deve ser realizado o quanto antes, permitindo a intervenção rápida para o planejamento de ressincronização, que permite a reinseminação das fêmeas vazias. Além da ultrassonografia tradicional, existe a ultrassonografia Doppler, que permite o diagnóstico de gestação mais cedo do que o tradicional. Porém, não é uma tecnologia totalmente consolidada. Apresenta algumas dificuldades com relação à assertividade do diagnóstico e ocorrência de falsos positivos, além de dificuldades de implantação, aumento do número de manejos, entre outras. No entanto, para situações específicas, no intuito de diminuir o intervalo entre inseminações, por exemplo, ao final da estação de monta, pode-se utilizar a ultrassonografia Doppler. O impacto da ressincronização em fazendas de corte é bastante positivo quando comparado com o cenário de apenas uma IATF e liberação das fêmeas com touro de repasse. A maioria das fêmeas submetidas à IATF, mesmo com altas taxas de ovulação ao final do protocolo, retornam para o anestro, tornando a monta natural pouco eficiente como estratégia de cobertura das vacas vazias. Portanto, a ressincronização consiste em aplicar um novo protocolo para reinseminar as vacas vazias da IATF anterior, aumentando a taxa de serviço e a chance das vacas emprenharem cedo na estação de monta. O papel da educação e do treinamento em programas de IATF em bovinos de corte. A IATF é uma tecnologia que permite incrementar a performance reprodutiva do rebanho e também o avanço do melhoramento genético nos rebanhos. É uma biotecnologia da reprodução com uma série de etapas que precisam ser realizadas de maneira assertiva para gerar o melhor resultado de fertilidade. Uma fazenda com uma equipe treinada que sabe da importância de cada etapa irá alcançar uma maior assertividade no protocolo, com mais fêmeas sincronizadas, e a fertilidade dessas vacas sincronizadas será melhor, desse modo, promovendo um maior número de prenhezes. É muito comum a ideia de que custa caro capacitar e manter uma equipe treinada, mas o custo de não ter uma equipe capacitada é muito maior, pois erros de manejo e falta de assertividade nas etapas do protocolo causam um importante impacto negativo no resultado reprodutivo e econômico da fazenda, ressalta Rafael. O manejo bem conduzido de todas as etapas da IATF maximiza as chances de sucesso reprodutivo. Uma equipe bem treinada executa seu trabalho corretamente e traz benefícios ao processo. Entretanto, ainda é possível observar produtores insatisfeitos com os resultados obtidos, e ao avaliar de perto estas propriedades, é possível identificar em sua maioria falhas no manejo e condições de má utilização da técnica, ocasionando resultados abaixo da média. Chegamos ao fim deste audiobook. Esperamos que você tenha aproveitado ao máximo e que as informações aqui apresentadas tenham esclarecido suas dúvidas. Obrigado por nos acompanhar até aqui e até a próxima edição.